Fala, nação rubro-negra! E aí, beleza? Bom, a ressaca do Mundial ainda tá pegando, né? Aquele jogo contra o Bayern, o 4-2, ficou assim um gosto de, poxa, deu pra jogar, mas também aquela frustração, né? Pelos erros. Total, é bem isso. Orgulho pela postura, mas a realidade dos erros que custaram caro. Vamos então dar uma geral nisso hoje. Analisar mais a fundo esse jogo, falar de quem se destacou pra bem ou pra mal e as notícias que agitaram a semana. Lesão do Pulgar, Gerson de saída e o Felipe Luiz, né? Bora lá. A análise tem que ser fria, né? Apesar da valentia do time. Isso, porque o Flamengo não se escondeu, foi pra cima. Quando fez 2-1 e depois no 3-2, cara, deu uma esperança, sabe? Aquela sensação de vai que dá. Mas... E aí vinham os vacilos. E contra um time como o Bayern, eles não perdoam. É impressionante. E tem um ponto, né? Não é só, o Flamengo errou. O Bayern força o erro. Como assim? Explica melhor isso. A pressão deles é absurda. O jeito que eles fecham as linhas de passe, a intensidade, te obriga a decidir muito rápido. Aí, sabe, a chance de errar aumenta muito. Aquele lance do Rossi logo com 3 minutos. Nossa, aquele passe errado que gerou o escanteio do primeiro gol. Exato. Aquilo ali não foi só um erro técnico, foi um erro induzido pela pressão absurda dos caras logo no começo. Entendeu? Entendi. A pressão deles é absurda. O jeito que eles fecham as linhas de passe, a intensidade, te obriga a decidir muito rápido. Aí, sabe, a chance de errar aumenta muito. Aquele lance do Rossi logo com 3 minutos. Nossa, aquele passe errado que gerou o escanteio do primeiro gol. Exato. Aquilo ali não foi só um erro técnico. Foi um erro induzido pela pressão absurda dos caras logo no começo. Entendeu? Entendi. Faz sentido, mas aí fica a pulga atrás da orelha. Esses erros, talvez menos forçados, a gente não viu também contra times, sei lá, mais fracos. Central Córdoba, Táchira, isso que preocupa pro resto do ano, né? Sem dúvida. Essa é a grande lição, eu acho. A margem para erro, nesse nível de competição, é mínima. A intensidade lá fora não é só correr mais. É pensar e executar mais rápido. O próprio Felipe Luiz falou, né? Eles são melhores. E parte disso é essa capacidade de jogar sob pressão sem errar tanto. É, mesmo com mais posse de bola pro Flash, que foi 51%, né? A eficiência deles na hora de finalizar foi brutal. Brutal. Mas valeu a tentativa, a coragem de não ficar só atrás esperando. A postura foi digna. Com certeza. Falando em individual, vamos pro Luiz Araújo. Pô, ofensivamente ele foi um dos melhores nossos, né? Criou jogada, driblou, foi pra cima. Foi bem. Incisivo. Mas teve participação direta ali no terceiro e quarto gols dele, saiu de campo arrasado, visivelmente mal. Aquele lance do quarto gol, cara, ele tentando sair driblando ali na defesa, aquilo foi o quê? Excesso de confiança? Ou foi tipo,
A coragem que a gente às vezes elogia. Olha, é aquela jogada que divide mesmo, o risco era altíssimo, né? Ali atrás, perdendo o jogo, mas se ele passa por aqueles 2 marcadores, ele deixa um companheiro na cara do gol para empatar o jogo, era 4-3. Verdade, tinha essa chance. Jogador de time grande nessas horas. Às vezes arrisca tudo. Ele vinha bem no jogo. Até defensivamente ele estava ajudando. No terceiro gol ele até consegue o desarme, mas a bola sobra limpa pro Goretzka, que estava sozinho. Talvez o erro maior ali nem foi dele, foi a falta de cobertura no alemão. Pode ser. Faltou alguém chegar junto ali. O erro no quarto gol foi mais claro, óbvio. Mas foi uma tentativa, talvez desesperada, de buscar o empate. Não foi omissão, sabe? Foi um risco calculado errado. Entendi a linha. E o Arrascaeta, nosso craque gênio aqui no Brasil. Mas parece que nesses jogos de altíssimo nível europeu, a coisa não flui tanto para ele, né? Qual a sua visão? É complexo. O Arrascaeta é fundamental pra gente aqui. Mas talvez as características dele, menos mobilidade, um ritmo diferente, num jogo de intensidade tão alta como contra o Bayern, ele tenha menos espaço e tempo para fazer a mágica dele acontecer. Aquele segundo a mais que ele precisa para pensar o passe genial, simplesmente não existe contra esses caras. Velocidade é outra parada mesmo. Falando em complicar, a notícia do Pulgar, hein? Que balde de água fria. Fratura de novo no 5º metatarso, pé direito. Chegou no Rio de cadeira de rodas. Pois é. Lesão séria, mesmo lugar da outra vez. Provavelmente cirúrgico isso aí. Previsão de 2 a 3 meses fora. Acabou o sonho do Filipe Luís ter o elenco 100% para a sequência, né? Que azar. Um desfalque pesadíssimo. Justamente no setor nevrálgico do time. E na hora H da temporada. Complica muito o planejamento, muito mesmo. E como o desgraça pouco é bobagem, veio a confirmação da saída do Gerson. O Zenit chegou, pagou a multa, 25 milhões de euros, quase 160 milhões de reais, assim, ó, na lata. Pesado. O Coringa se despediu com um gol no Mundial, uma trajetória linda aqui, 253 jogos, títulos. Mas agora o Flamengo tem que ir pro mercado em julho, agosto, buscar a reposição. E que reposição, né? Não é só a parte técnica que já é gigante. É a liderança. O cara era o capitão, a alma ali do meio-campo muitas vezes. Achar alguém com esse perfil e rápido vai ser um desafio enorme para a diretoria. Com certeza. E no meio disso tudo tem a situação do próprio Filipe Luís, o comandante, contrato até o fim de 2025, o clube querendo renovar. Parece que agora as conversas vão esquentar, né? Sim, tudo indica que sim. Renovação do Varela, valorização do Gerson antes de sair, indicou o Rodrigo Caio para se auxiliar. Parece que ganhou moral também lá fora, né? A imprensa internacional elogiou o trabalho dele no Mundial. Exato. A renovação parece o caminho natural. É desejo dos dois lados. Claro que vai envolver uma valorização, né? Normal. Ele tem essa meta de treinar na Europa um dia, todo mundo sabe, mas o foco agora é total no Flamengo. O projeto aqui é forte, os números dele são expressivos. É bom que renove logo. E essa saída do Gerson também acende um alerta para outros jogadores em fim de contrato, né? O Varela parece que está bem encaminhado para renovar. Mas e Matheus Cunha, Pablo, Cleiton, Zé Wellington? Já podem assinar pré-contrato com qualquer um. Exatamente, a diretoria tem que estar ligada nisso aí para não ter mais surpresas desagradáveis ou perder jogador importante de graça. Gerenciar esse elenco agora com essas baixas e essas pendências é crucial. Então, para a gente fechar o papo de hoje, saímos desse Mundial assim, com a cabeça erguida pela forma como o time encarou o Bayern, mas cientes de que os erros nesse nível são fatais. Temos a lesão séria do Pulgar, um problemão, a saída confirmada e muito sentida do Gerson, o Filipe Luís prestigiado com renovação engatilhada e a necessidade urgente de gerir bem o elenco para o resto da temporada. É isso, e fica aquela pergunta para o torcedor refletir, né? Sem o Gerson e sem o Pulgar por um bom tempo, como é que o Filipe Luís vai montar esse meio-campo? Quem assume a responsabilidade ali? Quais peças ele vai usar? Como o time vai se reinventar taticamente para encarar Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, tudo junto. Esse é o grande quebra-cabeça agora.